Aleluia. Só os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres em estar aqui nessa noite para adorar o Senhor. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo, dê uma glória a Deus aí. Aleluia. Antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, eu queria, por gentileza, com a permissão do pastor, nós colocamos em pé. Eu queria fazer uma oração especial para uma pessoa que está internada. O seu nome é Viviane. Ela sofreu um aborto espontâneo e está precisando das nossas orações. Nós vamos apresentar ela, que o Senhor possa alcançar ela naquele hospital, fazer a obra por completo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez levamos a Ti a nossa voz de clamor, de súplica. Senhor, nós clamamos pela vida da Viviane, Senhor, que está lá naquele hospital. Senhor, que esse momento, Senhor, possa ser um momento de que o Senhor possa fazer a obra completa, Senhor, na vida dela, restaurando a sua saúde, restaurando, Senhor, a sua intimidade com o Senhor. Senhor, que caia por terra toda a condição contrária, Senhor, tanto espiritual, Senhor, como enfermidade. Senhor, restaura, traz cura, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor é Jeová, aleluia, que sara. O Senhor, aleluia, é Jeová Jiré, o Deus da provisão. E nesta noite, Senhor, nós colocamos esta vida em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que é o Senhor a bondade e a misericórdia. Senhor, Te louvamos e cremos, Senhor, na cura, na restauração da Viviane, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, pode se assentar. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas o verso de número 1. O Senhor já tem falado conosco nesta noite sobre vários assuntos, e o Espírito Santo nos dá essa condição nessa noite de darmos sequência a isso. Nossa irmã Silene falou sobre algo nessa noite que vocês vão falar assim: vocês conversaram em casa. A mulher mais linda do meu mundo, que é a minha esposa, trouxe uma palavra aqui, e na verdade nós não conversamos, mas aquilo que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração no começo dessa semana, vem de encontro com a palavra que ela trouxe, porque a obra é dele, tudo é para ele, nós somos apenas um canal que Ele, pela sua misericórdia, às vezes usa para nos trazer uma palavra do céu. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Capítulo 11, verso 1. Quando o sábio Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava na sua velhice, e fazendo alusão dos agricultores da época, que segundo a história, eles esperavam o rio transbordar, e usavam o leito do rio para jogar as suas sementes, a semente de trigo, por isso que faz alusão ao pão, e essa semente por muitas vezes, ela percorria alguns quilômetros, alguns metros, aonde o agricultor jogava a sua semente. Mas o agricultor sabia que quando o rio, o leito voltasse ao seu nível normal, aquelas margens não teriam mais água, e aonde estavam aquela semente, ela ia brotar. É a lei da semeadura. Existe algo em nossa vida que a tecnologia não muda, o conhecimento humano não muda, é a lei da semeadura. Nós somos hoje o que plantamos no passado. Tudo que acontece conosco hoje é fruto das nossas plantações, as nossas sementes, sendo elas boas ou mal, isso acaba nós trazendo uma colheita. Como a minha esposa já disse, é algo que nós temos em nossa mente, é que nós somos divididos em duas partes, né? Primeiro nós fazemos as nossas escolhas, depois as nossas escolhas nos fazem. Nós somos hoje as escolhas que fizemos ontem, e o nosso futuro dependerá das escolhas que nós estamos fazendo hoje. A lei da semeadura não muda, ela é verdadeira, ao ponto que em Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar,
Ele colherá. Nós não podemos mudar a lei da semeadura, não tem como, porque isso é um plano de Deus para a humanidade, mas nós podemos escolher as nossas sementes. Nós podemos dizer, não, eu estou olhando para o meu passado e vejo que muitas coisas não deram certo, mas daqui em diante eu posso melhorar a seleção das minhas sementes e começar a semear diferente, para que eu possa ter uma colheita sensacional. Aleluia. Mas no mundo em que nós vivemos, muitas pessoas dizem, mas existe um karma, existe um destino, que você nasceu, o seu destino está já traçado. Ei, isso é mentira do diabo, porque a minha Bíblia diz que Deus coloca para nós a bênção e a maldição, a escolha é nossa. Como também já foi dito pela minha esposa, que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu, como assembleando na raiz, eu aprendi, sempre ouvi falar que quando estamos passando uma prova, é o diabo se levantando, ou é Deus nos provando para nos abençoar. Mas é a minha escolha, mas aquilo que eu plantei, onde fica? E existe uma ciência que diz que 80% dos nossos problemas não teriam se nós tivéssemos feito uma plantação diferente. É as sementes. O presente hoje é uma sucessão de erros e acertos que fizemos no passado, o que plantamos. Mas as suas sementes muda a sua história. Pastor, quer dizer então que não existe o plano do diabo? Claro que existe. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Só que o diabo, ele é legalista, ele age naquilo que nós deixamos ele agir. Nós damos legalidade para ele agir. Por exemplo, quando eu planto uma semente mal, o que ele faz? Ele joga adubo nessa semente. Não, vai dar fruto esse negócio. Agora ele vai ver. E começa a adubar, e começa a dar maus frutos. Ele é oportunista, mas você tem autoridade nesta noite de quebrar este mal, dizer não, a partir de hoje, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu vou selecionar as minhas sementes nas minhas amizades, eu vou selecionar minhas sementes nos meus relacionamentos, eu vou selecionar minhas sementes na minha vida espiritual, aquilo que eu estou consumindo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, aquilo que quando eu estou em particular, o que eu estou fazendo. Eu vou lançar minha semente lá no meu trabalho, eu vou parar de ficar reclamando e vou fazer como se estivesse fazendo para Deus, e a história muda. E as sementes são usadas em todas as áreas da nossa vida, e muitas vezes nós achamos que é o acaso. Não, são sementes. Tiago fala sobre o poder da palavra, e muitas vezes nós lançamos uma semente apenas com nossas palavras, e essa semente ela é fecunda, ela gera e nasce, e muitas vezes nós achamos, mas por quê? Porque você profetizou. O poder da palavra, ele tira do mundo espiritual e habilita no mundo material. Eu fico triste quando vejo uma mãe sem entendimento e fica maldizendo o seu filho, fica jogando palavras de maldição na vida da criança, e a criança cresce com aquilo, porque a palavra de um pai e de uma mãe é uma autoridade sobre ela, e ela sofre com essa circunstância. Tiago fala que a língua, ela tem um poder de botar fogo numa floresta. Ela é como o leme do navio, que sendo pequena, mas controla todo o navio. Isso é o poder da palavra. Então joga uma semente de vitória sobre a sua vida. Diga não, a partir de hoje, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa sabedoria, eu vou profetizar sobre essa situação. Nós vemos uma passagem na Bíblia, quando o profeta chega no vale dos ossos, e ele olha, só tem osso, fala, daqui não sai nada, e Deus fala para ele, profetiza sobre este vale, e quando ele começa a profetizar, aqueles ossos começam a grudar, e se levanta um grande exército. É o poder da palavra. Você não está vendo, você não está vendo uma situação, mas lance uma semente sobre essa situação, quebre essa situação de esterilidade e viva o melhor de Deus.
Eu aprendi essa semana que a crise ela é coletiva, a prosperidade é individual. O mundo pode estar em crise, mas eu tenho o reino de Deus sobre a minha vida, e o reino de Deus não há crise, o reino de Deus não há escassez, o reino de Deus está sobre nós. Profetize sobre a sua casa nesta noite, lance uma semente nesta noite diferente, o poder da palavra. Mas pastor, quando uma coisa que e pode acontecer também de você planejar algo, fazer um curso na sua vida e de repente esse curso dá algo errado. Claro que acontece. Talvez você fez um projeto de vida e no meio do caminho veio um percalço. As provações da vida, sim, existe. Mas Deus nos dá as duas opções quando isso acontece. Você pode se transformar com aquilo, usar essa situação adversa como um trampolim, para você pular mais alto e ganhar fôlego, e chegar no seu objetivo e ser próspero. Ou você se deformar, se vitimizar. Mas, meu Deus, tem aquele desenho, né? Oh céus, oh vida, oh não sei o que. Se deformar por uma situação. E Deus coloca a opção sobre as nossas vidas. Você pode usar isso como um trampolim para saltar mais alto, dizer não, eu vou sair sobre isso porque eu tenho um Deus sobre a minha vida. Ou se você entregar, se deformar. Nós ouvimos aqui, a nossa irmã falou sobre José, uma história linda de transformação. José tinha na sua vida já um futuro promissor. Seu pai rico, poderoso, fazendeiro, e ele era o filho querido. Quer mais o quê? Está tudo certo. De repente, tudo aquele plano começa a dar errado. E ele cai no vai, é vendido pelos seus irmãos, é levado lá na casa de Potifar. Lá também ele começa a dominar tudo. E aí acontece outro percalço, vai para a prisão. E da prisão lá ele domina tudo também na prisão. Lá ele vira o dono daquele negócio, coloca a casa em ordem. E daqui a pouco está lá reinando o único governador da história, que era estrangeiro, que governou o Egito. Mas por quê? Porque ele não deformou. Ele conhecia a força que estava dentro dele. O reino, o sistema externo não alterou o seu interno. Existe uma força dentro de nós. A Bíblia diz: maior o que está em nós do que está no mundo. Então não se deforme, transforme essa situação através das suas sementes. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes nós não queremos esperar o tempo da germinação. Nós plantamos, e hoje essa geração de micro-ondas, fast food, miojo, tudo no 3 segundos, faça tudo em 3 segundos. A oração também, a gente quer também oração em 3 segundos. E só que existe etapa na vida. Você planta e colhe, é a lei da semeadura. Não tem como pular essa etapa. E muitas vezes, por que dá errado? Eu plantei, eu fiz a coisa certa. É que você não esperou o tempo das coisas acontecer e quer tomar atalho. Atalho é o caminho mais longo que você pode tomar. Se atalho fosse, não era mais atalho, era caminho. E muitas vezes nós pegamos atalho. E o que aleluia, a palavra de Deus, ela é inegociável. Que princípios não tem como negociar. Regras você pode quebrar às vezes, mas o princípio da palavra, ela não muda. Precisamos estar enquadrados na palavra de Deus. E se nós estamos enquadrados na palavra de Deus, se estamos selecionando as nossas sementes, não tem como dar errado. O homem, ele tem essa autoridade de se transformar, de mudar, de sair de um estado. Mas tem pessoas que têm o síndrome daquela música lá, né? Eu nasci assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, não, meu irmão. Nós temos o poder de transformar. Os irmãos já perceberam que eu canto bem, né? Você tem o poder de transformar.
Você tem o poder de usar a palavra, lançar novas sementes e mudar a sua história. Eu gosto muito de uma história real. Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada, talvez você já ouviu essa história, mas quando eu lembro de sementes, eu lembro dessa história. Thomas Edison, na sua infância, ele era mais à frente do que as crianças da sua época. Ele tinha um QI um pouco mais avançado, e quando ele chegou na escola para ser alfabetizado, a professora mandou uma carta para a sua mãe e disse: olha, o seu filho é retardado, não tem como ele ficar aqui, não tem como ele estudar conosco, porque ele é retardado, a senhora vai ter que alfabetizar ele em casa. E ele levou aquela cartinha, ele não sabia ler, levou aquela cartinha para sua mãe, e falou: mamãe, o que está escrito aqui? Quando ela leu aquela carta em silêncio, ela lançou sementes na vida de Thomas. Disse assim: olha, a escola está dizendo que você é muito inteligente, que você as crianças não conseguem acompanhar você, então eu vou te ensinar aqui em casa. E o Thomas se tornou um homem que entrou para a história, porque a sua mãe lançou sementes na vida dele. Meu amado irmão, use o poder da palavra. O poder da bênção e maldição está sobre a sua vida. Talvez os seus olhos não veem, mas a fé é aquilo que nós não vemos. Profetiza sobre a situação. Ah, meu casamento está em crise, mas eu vou mudar as sementes no meu casamento. Ah, minha vida financeira está em crise, mas eu vou mudar as sementes na minha vida financeira. Ah, eu estou andando mais para lá do que para cá na minha vida espiritual. Eu vou começar a me dedicar mais na palavra, eu vou me lançar mais sobre conhecer a Deus. Essa é minha semente, eu vou meditar mais na sua palavra. Não tem como dar errado, não tem como acontecer um fracasso quando nós selecionamos as nossas sementes. Existe uma outra história que está em um livro que fala sobre, que eu li esse livro muito tempo atrás, que fala a história de um homem que ele era alcoólatra, e por ele ser alcoólatra, a sua casa, seus filhos, isso é uma história real, os seus filhos tinham necessidade de tudo, a sua esposa tinha necessidade de tudo, a sua esposa, além dele ser alcoólatra, ele agredia a sua esposa, e ele tinha 2 filhos, o filho mais velho se tornou alcoólatra igual o pai, tinha uma vida desgraçada, mendigo. E alguém perguntou para ele: por que você leva essa vida? Porque meu pai a vida inteira foi alcoólatra, Deus nunca teve nada conosco, porque olha, minha mãe sofreu na mão do meu pai e Deus nunca fez nada. E ele era revoltado, mas tomou a mesma linha do seu pai. E o filho mais novo, olhando toda aquela situação, tomou uma outra linha, foi estudar, foi querer ser alguém na vida, escolheu as suas sementes diferentes. E esse homem depois se tornou um grande empresário. E quando ele era empresário, com o seu lucro da sua empresa, ele montou uma casa de recuperação de alcoólatra. E alguém certa vez perguntou para ele: mas por que você cuida do alcoólatra? Você tira o lucro da sua empresa e investe em alcoólatra? Ele disse: olha, porque eu vi quanto a minha família sofreu com o meu pai sendo alcoólatra. O que mudou? A mesma criação, o mesmo pai. O que foi diferente? Foi as sementes que esse jovem escolheu. A semeadura está aí. Escolha melhores as suas sementes. Você não é um acaso. Nós não somos um acaso. Ninguém está aqui porque é um acaso. Homem e mulher não têm poder para gerar filho, eles apenas se relacionam. Mas quem dá o fôlego de vida é Deus. Deus te colocou neste mundo para um propósito. Deus te colocou nesta vida. Deus te trouxe aqui nesta noite pelo propósito que Ele tem. Aleluia. Então seja esse propósito. Escolha ser esse propósito. Senhor, mas qual é esse propósito? A primeira coisa que Deus te fez, você não é engenheiro, você está engenheiro. Nós não somos a nossa função. O pastor Miguel não é pastor, ele está pastor. Você não é talvez um executivo, você está executivo. O que você é imagem e semelhança de Deus.
Você não é um derrotado, você está passando um momento de adversidade. Você não é um fracassado, você está passando um momento de fracasso. Mas fracasso não é uma pessoa, fracasso é um momento, porque você é a imagem, semelhança de Deus. Então dê bons frutos. Aleluia. Escolha as suas sementes. Esse ano de 2021 é um ano, como o ano de 2020, foi um ano atípico, né? E 2021 não está sendo diferente por enquanto. E o ano de 2020 para mim foi marcante, porque foi um ano que Deus me levou para ver algumas coisas que antes eu não via, falando espiritual, eu com Deus, um particular. E Deus me transformou em algumas coisas, e Ele cada vez mais tem me levado a ter um particular melhor com Ele, e isso tem me fazido uma pessoa diferente. É isso que Ele quer, cada um de nós, que você viva o melhor de Deus. O reino de Deus está disponível, como o pastor Miguel já disse essa noite. Ele está disponível sobre nós, e você tem apenas a opção de escolher as suas sementes. Eu quero viver o reino de Deus nessa terra, eu quero que o reino de Deus esteja na minha casa, eu quero que o reino de Deus esteja sobre a minha família, eu quero que o reino de Deus esteja sobre os meus negócios, eu quero que o reino de Deus esteja sobre a minha saúde. Ele está disponível. Escolha as suas sementes. Talvez você já esteja vivendo neste momento um momento de circunstâncias contrárias. Você só tem uma outra opção, duas opções: se deformar, se vitimizar, ou você pode dizer: não, o Senhor tem um propósito comigo sobre essa situação, e sobre essa situação eu vou mudar a minha história. Através dessa situação, Deus tem algo maior, e eu vou usar isso como trampolim para saltar mais alto, porque eu sou o teu filho, eu sou a sua imagem, eu sou a sua semelhança, e Deus tem um negócio comigo, porque Ele me comprou, Ele me lavou, Ele me escolheu, e aqui eu estou para viver o melhor de Deus. Muitas vezes só para encerrar, muitas vezes nós achamos que nós somos pessoas comuns. Eu gosto muito de dizer isso. O cristão não é uma pessoa comum. Olha o planeta Terra, 7 bilhões de pessoas, e Deus te escolheu você, falou: não, eu tenho um plano de salvação para ele, eu tenho um plano de salvação para ela. E você entendeu esse plano, você está aqui nesta noite. Você não é qualquer pessoa, o reino de Deus está ao seu favor. Então, escolha as melhores sementes a partir de hoje e viva o melhor de Deus. Chega esse negócio de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está no controle da sua vida. Existe controle e comando. Controle, Deus está no controle. Deixa eu voltar a palavra. Deus está no controle, porque está no controle de todas as coisas, mas no comando da sua vida está você. Você que escolhe ficar à deriva no barco, ficar ali com as velas encolhidas, com a âncora levantada, e deixar a vida te levar. Aí o vento vai te levar para qualquer lado, mas você tem o comando. Então está na hora de você abrir as velas, pegar a carta náutica, traçar uma reta, dizer: não, eu estou no comando da minha vida, Deus está no controle, mas o comando está comigo. Então a partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu não sou mais vítima da minha história, eu não sou apenas um configurante da minha vida, eu sou protagonista. E se eu estou protagonista, eu estou no controle, porque Deus está comigo. Isso é escolher sementes. Isso é querer fazer a diferença. Isso é plantar e colher numa terra fértil. Mas eu não estou fazendo nada. Claro que você está. Você está colhendo sementes de nada e vai colher nada.
eu estou quebrando o pau com todo mundo. Vai colher mais discórdia. Plantar e colher. É simples assim, como disse o pastor, não tem como mudar. Planta e colhe. Não tem outro negócio. Quem falar que existe outra coisa fora nessa situação, me ensine, porque a Bíblia diz que existe a lei da semeadura, que o homem planta e ele colhe. Muitas vezes não está colhendo aquilo que gostaria de colher. Muda a semente, simples assim. A gente mora numa chácara e lá o pessoal planta soja em frente. E às vezes o cara planta soja, aí a soja cai o preço. O que ele faz? Ele fica plantando soja? Não, vai plantar milho. Muda a semente, é o que está dando mais. E assim as nossas vidas. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Escolha as suas sementes. O Senhor tem coisas melhores e melhores para nossas vidas. Mas existe o livre-arbítrio. Aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que você precisa fazer, Ele não vai fazer. Ele está no controle, mas você está no comando. Então mude. A partir de hoje, seja diferente nas suas atitudes. Pastor, mas eu não sei onde começar. Começa pelo começo. Pare, faça uma autoanálise da sua vida. Esse negócio que trabalhar de segunda a sexta e sexta a sextou, vamos para a galera, isso é para o mundo. O cristão tem objetivo, o cristão tem um alvo, o cristão tem algo maior. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, Senhor, nós sabemos que existe a lei da semeadura, isso não muda, Senhor. Senhor, muitas vezes nós plantamos coisas que futuramente vai nos trazer situações adversas. E talvez hoje nós estamos colhendo algo que plantamos lá atrás. Senhor, mas a partir de hoje, Senhor, me dê a sabedoria para escolher melhor as minhas sementes. Senhor, me ensina, Senhor, a olhar circunstância em todas as áreas da minha vida, Senhor. Senhor, me perdoa se até no dia de hoje eu fui um que só me vitimizava, colocava a culpa nas pessoas, até às vezes colocava a culpa no Senhor. Senhor, mas muitas vezes as minhas atitudes me levaram a essa tal situação. Senhor, mas nesta noite eu quero ser um homem diferenciado. Senhor, a partir desta noite eu quero ser, Senhor, pessoas que dão bom fruto. Eu quero ser, Senhor, aquele que as pessoas olham em todas as áreas e dizem: não, esse é próspero, esse tem a bênção de Deus, esse é diferenciado. Mas para isso eu preciso ser sábio. Para isso, Senhor, eu preciso, Senhor, entender, Senhor, me ensina, Senhor, a profetizar sobre a minha vida. Senhor, todas as palavras de maldição que outrora eu falei, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia e ser quebrada. E a partir de hoje, Senhor, eu possa ser uma fonte que só jorre, aleluia, águas doces, a bênção sobre a minha vida. E como teu filho eu declaro, Senhor, que o seu reino está disponível para nós. Oh, necantoramanô, suricantoramanai. Oh, necantoramanô. Senhor, nos ensina a ser, Senhor, verdadeiro cristão, Senhor, cristão comprometido com a Tua palavra. Que nós não possamos ser mero figurante da nossa vida, deixando a vida passar sem propósito, Senhor, levando a vida como se estivesse alienado, Senhor, olhando as coisas mal acontecendo e achar que isso é comum para o mundo, é comum para aquele que não tem Deus. Mas nós temos o Senhor, e se nós temos o Senhor, nós não admitimos o mal sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre, Senhor, as nossas vidas. Por isso que eu vou selecionar melhor as minhas sementes. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. A partir desta data, Senhor, este domingo,
Senhor, que a partir de hoje eu possa ser diferente, que eu possa ter o dom, Senhor, de semear. E Senhor, o mundo espiritual é uma terra fértil. Senhor, que nós possamos, ó Pai, semear em todas as áreas da nossa vida. Senhor, aquilo que eu estava negligente, abre os meus olhos. Aquilo, Senhor, que eu não estava observando, Senhor, em uma área da minha vida que estava me levando à destruição, abre os meus olhos. É que nós te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus que nós oramos. Pai querido, nós temos a certeza que a salvação já é nossa, através do seu sangue derramado. Mas uma vida abençoada aqui depende das minhas escolhas. Que eu possa, Senhor, escolher o teu reino, a tua vontade, o teu querer. Senhor, te louvo, te exalto por isso. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra e por tudo que ouvimos, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos nessa noite. Medite sobre essa palavra essa semana. Faça aquilo que Paulo nos ensina: examine, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Vou me examinar. Que sementes que eu estou lançando no meu casamento? Que sementes que eu estou lançando na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida pessoal? Tenho certeza disso, que o Espírito Santo de Deus te dará as melhores respostas. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.